Boa noite, o meu nome é Felipe e o meu relato que eu irei contar aconteceu no ano de 2018, quando eu e os meus amigos da faculdade fazíamos uma pequena festa. Estávamos comemorando, pois o ano já estava acabando e faltava bem pouco para terminarmos a faculdade. Com certeza era para ser o momento onde ficaria marcado em nossas vidas. Poxa, uma festa comemorando algo tão importante? Bom, ficou marcado sim, mas não por ter sido bom. Foi no dia 18 de novembro. No início do dia, eu pensei em dar uma festa com os meus amigos. Aquela ideia ficou na minha cabeça até que eu decidi ligar para a Natasha, uma amiga minha, e dizer para ela que eu iria dar uma festa ainda naquele dia. Então ela perguntou o porquê de eu querer fazer aquilo. Então eu respondi que era para comemorarmos a nossa formatura, que iria acontecer, e porque o ano também já estava acabando. Na hora a Natasha não entendeu direito, mas com pouco tempo depois acabou concordando e dizendo que iria levar alguns refrigerantes. Pedi então a Natasha para avisar o Eduardo, o Otávio e a Michele, que eram outros amigos nossos. Lembro-me que naquele dia eu passei todo o dia arrumando a casa, indo e vindo de algumas mercearias próximas da minha casa, comprando o necessário para realizar ali a festinha. O lugar onde eu morava era uma casa de 2 andares, sendo a cozinha embaixo, os quartos em cima e no fundo havia um quintal da casa onde ficava literalmente encostado na floresta que passava atrás da minha casa. A rua onde eu morava era bem quieta, durante todo o dia e de noite principalmente, pois não era uma rua principal ou avenida, o que era bom, sem contar que não tinha tanto vizinho barulhento ouvindo funk ou sertanejo naquele volume bem alto. Quando deu ali por volta das 7 horas da noite, a Natasha tocou a campainha da casa e me chamou. Eu estava no 2º andar preparando as luminárias, então eu desci e fui até lá abrir a porta. Ela entrou e pôs os refrigerantes na geladeira e me disse que o Eduardo, o Otávio e a Michele já estavam vindo e que só estavam se arrumando, pois eu havia avisado muito em cima da hora. Porém, passou-se alguns minutos e eles chegaram. O Otávio estava com uma caixa de coxinha nas mãos, enquanto o Eduardo e a Michele estavam com aqueles bolos formigueiro de pote que vende em padaria. Colocamos tudo em cima de uma mesa, ligamos uma caixinha de som no qual a Natasha havia trazido e ficamos escutando música, enquanto conversávamos sobre a vida, sobre como a gente havia se conhecido desde o ensino médio, enfim, foi algo bem legal. Foi então que a Michele deu a ideia de fazermos uma brincadeira de muito mau gosto, no qual era invocar um espírito da sorte que nos ajudaria no futuro quando a gente se formasse. Na hora, eu e os demais ficamos bem receosos, pois não parecia ser algo muito bom de se fazer, pois estaríamos mexendo com o sobrenatural. Mas a Michele disse que não era nada demais e que tudo iria ficar bem. Então ela disse para cada um pegar uma agulha que ela tinha na bolsa e espetar ela na pele do dedo. Porém, tinha que ser na parte mais superficial da pele, de modo que não causasse dor. E fizemos o que ela havia dito. Então ela falou: "Olha, pessoal, eu vou desligar a lâmpada da casa e vou acender uma vela em cima da mesa. Em seguida, vocês terão que fazer o pedido de vocês e tirar a agulha da ponta do dedo e furar a vela. Tudo bem?" Na hora eu achei bem estranho o ritual para dar sorte precisar de tudo isso. Mas mesmo assim fizemos como ela falou. Ela se levantou, desceu até o 1º andar e desligou as lâmpadas. Natasha, que estava sentada do meu lado, disse bem baixinho enquanto a Michele subia as escadas: "Isso vai dar sorte? Será?" O Otávio então respondeu:
Olha, para falar a verdade, eu não gosto desse tipo de coisa. Só estou fazendo para não desanimar a Michele. Já o Eduardo não estava nem ligando para a situação, pois ele estava querendo saber de comer as coxinhas que estavam na mesa. Quando a Michele retornou, ela acendeu uma vela e colocou em cima da mesa e desligou as lanternas dos celulares. Fizemos conforme ela disse. Em seguida ela falou: pessoal, feche os olhos e agora faça um pedido. Eu fechei os meus olhos e pedi que eu tivesse sorte no futuro quando eu fosse trabalhar. Em seguida abri os meus olhos e tirei a agulha e furei a vela. Os demais fizeram isso também. E depois de alguns segundos, a Michele nos disse: agora vamos ficar com as luzes da casa apagadas até 1h30 da manhã, tudo bem, pessoal? Pois se por acaso ligarmos as luzes antes desse horário, não funcionará o ritual e de quebra correremos o risco de ficarmos com azar. Eu acredito que ninguém quer isso, né? Já eram quase meia-noite e tudo estava quieto e silencioso na rua. Enquanto não dava 1h30 da manhã, ficamos conversando ali na sala. Foi então que o Eduardo, o mais descontraído do nosso grupo, nos disse que estava apertado e que precisava descer até lá embaixo para poder se aliviar. Porém, estava tudo escuro na casa. Só havia apenas uma vela acesa e, segundo a própria Michele, não poderíamos ligar as luzes da casa, e isso incluiria também a lanterna dos celulares. Então Eduardo foi a si mesmo no escuro e ficamos aguardando ele voltar, até que ele voltou bem assustado. Na hora eu perguntei: e aí, cara, o que foi? Parece que tu viu um fantasma? Foi aí que ele respondeu de uma forma travada e gaguejando: eu vou contar algo para vocês e eu quero que vocês acreditem. Tem algo na cozinha e está lá embaixo. Tem algo lá. Naquele momento o clima ficou completamente pesado. A Natasha e a Michele, que estavam conversando de uma forma alegre, ficaram em silêncio. Lembro-me que o Otávio se levantou e disse: cara, deve ser algum ladrão que entrou na casa enquanto estávamos aqui em cima. Porém o Eduardo respondeu: não, cara. Lá embaixo, enquanto eu estava andando em direção ao banheiro e passando em frente à cozinha, eu vi aquilo surgindo do chão e que está parado lá na cozinha. Foi então que eu perguntei: aquilo ainda está lá? O Eduardo respondeu de uma forma que deixou a situação ainda mais complicada do que já estava: não vai lá não, eu sei lá o que é aquela merda. A Natasha nos disse: e se dane esse negócio de ritual, eu vou ligar a droga do meu celular e nós vamos descer até lá embaixo para ver o que é, tá certo? A Michele então disse para ela não fazer isso, mas já era tarde demais. Assim que ela ligou a lanterna do celular, a mesma jogou o celular no chão e gritou de dor, dizendo que havia sentido algo, como se tivesse furado a ponta do seu dedo. A situação ficou terrível naquele momento. Michele disse desesperadamente: eu disse, não era para acender nenhuma luz. Otávio então falou completamente assustado enquanto apontava para a escada: droga, o que é aquilo? Tem algo parado bem ali na escada, que droga, o que é aquela coisa? Eu olhei para onde ele apontava e realmente havia um ser negro subindo lentamente as escadas. Era algo robusto e algo que estava ali nos encarando. Na hora o Eduardo ficou tremendo. Já as minhas pernas estavam bambas de medo e a sensação de ver algo sobrenatural vindo na minha direção era uma sensação aterrorizante, de modo que eu só pensava em pular pela janela. Mas para o meu azar, a janela continha grades e não dava para pular. Já estávamos presos ali na sala. Aquilo vinha lentamente, porém era como se cada passo tudo ficasse mais escuro do que já estava. O Otávio, amedrontado, gritou: quem é você? O que quer aqui? Aquilo parou de se mexer por um momento e ficou tudo em silêncio,
A única coisa que se escutavam era a respiração ofegante de medo e angústia do Eduardo, da Natasha, da Michele e do Otávio. Tudo havia ficado em pleno silêncio, até que aconteceu algo na qual me fez me arrepender amargamente de ter feito aquele ritual na minha casa. Aquele ser negro parou bem no topo da escada e disse com uma voz grave e medonha: "Eu estou aqui. Não foram vocês que me chamaram?" Naquela hora lembro-me de ver o Otávio desmaiar. A Natasha estava chorando demais. Já a Michele estava se lamentando, dizendo que não era para ter acendido as luzes antes de 1h30 da manhã. E o Eduardo estava paralisado lá no canto da sala. O que já estava ruim piorou quando o mesmo ser que havia dito aquilo se transformou em um tipo de lama e se fundiu ao chão, desaparecendo perto da vela. Na hora o meu coração estava acelerado, a minha respiração estava travando de tanto terror, vendo aquela cena toda na minha frente. Naquela hora, acho que devido à minha respiração estar completamente acelerada, ou até mesmo por causa do medo, eu acabei apagando ali mesmo no chão. No dia seguinte, bem cedinho, eu acordei e estava no chão da sala. Não havia ninguém comigo. Eu me levantei tentando compreender e processar o que havia acontecido na noite passada. Peguei o meu celular que estava em cima da mesa e saí da minha casa, pois eu estava com medo daquilo estar lá. Liguei então para o telefone do Eduardo. Na hora ele me atendeu assustado, me perguntando se eu estava bem. Eu respondi que sim. Então ele falou que quando aquilo havia sumido na noite passada, o Otávio, a Natasha, a Michele e ele saíram às pressas da minha casa e foram embora. Eles me deixaram sozinho porque eu havia desmaiado. A situação só passou depois de alguns dias, onde nós caímos na real e aceitamos que tínhamos presenciado o sobrenatural na minha casa. Porém, não passou nem um mês do ocorrido. Ainda estávamos nos recuperando do acontecido. Foi quando eu recebi a notícia no qual a Michele havia sofrido um acidente grave enquanto estava indo de carro para um shopping. Foi a Natasha que me deu essa notícia. Eu entrei em desespero e na hora fui para o hospital em que ela se encontrava. E segundo o que eles relataram, o carro havia capotado em uma ribanceira perto de uma ponte. Os familiares da Michele entraram em pânico ao saber do estado em que a filha se encontrava na UTI. A garota ficou totalmente machucada, mas a parte do seu corpo que mais ficou machucada foram os dedos da mão. Quase que ela perde as mãos, pois muitos dos pedaços de vidro haviam penetrado em sua mão. Enfim, ela só foi se recuperar depois de vários meses, mas enquanto ela ainda estava no hospital, ela nos disse o que havia feito ela capotar com o carro. Ela falou que foi aquele mesmo ser negro que tinha nos aterrorizado naquela noite. Ela conta que sentiu o volante do carro travar para a direita, indo em direção à ribanceira. Ela disse também que antes do carro capotar, ela ouviu aquela mesma voz grave e horrenda: "Eu estou aqui, não foi você que me chamou?" E em seguida o carro foi arremessado na ribanceira. Depois desses acontecimentos, nunca mais eu fiz ritual algum, nem a Michele e nem nenhum dos meus amigos, pois havíamos mexido com algo que não era para a gente mexer. E a lição que fica é que nunca, jamais se deve brincar ou até mesmo tentar se comunicar com espíritos malignos. Hoje em dia eu vivo muito bem, porém guardo essa memória, no qual eu sempre tento esquecer. Porém, é impossível fazer isso. Eu fui casada por 2 vezes. A primeira vez, eu tive 3 filhos. Hoje eu tenho 32 anos. E a segunda vez, eu comecei a namorar e fiquei grávida. Então resolvemos morar juntos. Arrumamos uma casa
E a casa, por ser de imobiliária, e só quem aluga casa de imobiliária sabe como é complicado, pois tem muitos requisitos para serem cumpridos. Então conseguimos alugar essa casa. Uma casa até que bonita, em um bairro bom. Ela estava com preço acessível e era uma casa de 2 andares. Não era uma casa velha não. Ela estava toda bonitinha, tinha até gesso na parede. Como eu disse, ela era de 2 andares. Continha sala, cozinha embaixo, uma escada em L que ia para os 2 quartos e um banheiro em cima, e havia também um banheiro do lado de fora, perto da lavanderia. A casa tinha um terreno enorme. Atrás era de terra e na frente tinha um quintal pequeno, mas estava tudo bem, pois para a gente estava tudo ótimo. Então passaram-se os primeiros dias, as primeiras semanas. Eu não havia percebido nada de estranho naquela casa. Só depois de um tempo que eu comecei a perceber, que eu achei que fosse até porque eu estava grávida. É que quando eu chegava do serviço, o meu filho estava na escola e o meu marido estava trabalhando. E como eu sou cuidadora, eu trabalho no caso 18 horas, então eu acabava passando uma noite no meu trabalho e só retornava no outro dia às 13 horas, ou seja, a 1 hora da tarde. Eu sempre gostei de chegar e dormir, mas tinha um problema. Eu não conseguia dormir no quarto, pois me dava uma sensação bem ruim. Então eu sempre descia o meu colchão lá para a sala e dormia por lá mesmo. Depois aconteceu que eu sempre amei gato, e a gata no qual eu havia arrumado, ela sempre ficava olhando para cima, perto da escada. Ao ver aquilo, eu passei a vassoura, tirei a teia de aranha que tinha ali, achando que fosse por este motivo que a gata ficava olhando para cima. E não tinha mais nada ali. E ela ficava olhando, ela continuava olhando para cima, e vidrada. E isso tudo era sempre bem à noite, sempre lá para as 10, 11 horas da noite. Até que certo dia minha cunhada ficou com os meus filhos no final de semana. E segundo a minha cunhada, o gato foi arremessado de lá de cima dos quartos para baixo. Ela me falou que não tinha como ele ter caído, que na verdade ele foi empurrado, tipo jogado de lá de cima. E foi aí que começamos a ficar meio que achando estranho as coisas que estavam acontecendo na casa. Até porque, a cada dia que passava, eu ficava com mais sensação estranha. Eu não sei se era porque eu estava grávida, ou também pela turbulência de um novo relacionamento que eu estava, ou também porque tínhamos muita coisa para resolver, ainda mais com criança pequena. Mas mesmo assim, eu achava que fosse por causa da minha gravidez. Até que um dia, o meu marido estava descendo a escada, e foi quando ele sentiu alguém empurrar ele. Ele saiu catando cavaco para baixo da escada. Ele não chegou a se machucar, mas ele se assustou bastante. Teve também uma outra vez que colocamos os meninos para dormir. Eles dormiam em um quarto só, e a gente sempre levava água para beber lá em cima, cada um com sua garrafinha para não ter que descer durante a madrugada. Foi então que eu escutei alguém descendo a escada. Na hora eu estava acordado e meu marido também, e eu comentei com ele assim: olha, eles estão descendo a escada. Automaticamente eu me levantei e fui no quarto para brigar com eles. E pasmem, eles estavam dormindo e ainda por cima roncando. Aquilo me gelou, porque até a luz da escada estava apagada e até o gato estava dormindo. Então eu falei com meu marido: vamos descer lá para ver o que é. Nós descemos e tudo estava trancado. Não tinha ninguém. Então, na hora de subir a escada para voltarmos para o nosso quarto, nós começamos a sentir um ar pesado, uma sensação muito ruim. Eu não sei se foi por causa do medo. A verdade é que eu fiquei bem assustada e naquela noite eu custei a pegar no sono. E deste dia em diante começamos a ficar com medo,
eu tinha sempre uma sensação que havia alguém, principalmente na escada atrás de mim, e que queria me empurrar de lá. Essa sensação me arrepiava por completo. Já os meninos começaram a brigar demais, apesar que eles já brigavam normalmente. Mas eles começaram a brigar demais da conta. E a última vez que aconteceu algo de estranho na casa antes da gente se mudar de lá, foi quando eu fui trabalhar. No meu trabalho tem a hora de descanso, e nessa hora eu acordei com meu marido me ligando. Isso era por volta das 15 para as 3 da manhã. E ele falou assim: amor, você não sabe o que aconteceu aqui. O nosso espelho explodiu do nada. Na hora, surpresa, eu falei com ele: como assim? Havia um espelho em frente ao banheiro, e era um espelho no qual havíamos colocado aquelas fitas dupla face e colamos ele na parede. A parede era de gesso e estava bem novinha. Havíamos enchido de fita, e a explicação que minha mãe nos deu é que às vezes o sol esquenta demais a parede e por isso que aconteceu essa situação. Porém, o que é estranho é que quando ocorreu isso já estava bem de madrugada, e se fosse de acontecer, poderia ter acontecido antes, durante o dia. Bom, o meu esposo me disse que escutou como se alguém tivesse batido nele, e que ele quebrou depois que caiu, e com isso acordou a todos. Foi o gato, as crianças, todos acordaram com barulho. Então meu marido foi até o local e ele disse que ficou com muito medo nesse dia. Depois não aconteceu mais nada, até porque nós não ficamos nenhuma semana a mais naquela casa. Nós arrumamos um jeitinho e nos mudamos para uma outra casa. Inclusive vai fazer 1 ano mais ou menos que nós nos mudamos dessa casa. Até hoje em dia, ninguém alugou. Ela continua vazia. Às vezes, pode ser coisa da cabeça da gente, mas eu não sinto isso. Eu sempre achava que tinha algo sobrenatural naquele lugar. Nunca procurei saber se havia alguma história relacionada àquela casa, mas algum motivo deve ter sim. Eu acredito piamente. Eu não sei se aconteceu com outras pessoas o que aconteceu comigo e a minha família. Até mesmo porque eu também não quis saber. Então foi isso que aconteceu. Mais pra frente, eu enviarei mais relatos que aconteceu na minha infância. Eu espero que vocês gostem. Um beijo no coração de cada um de vocês. Olá, eu me chamo Ricardo da Cunha. Hoje eu irei contar o meu relato de quando eu trabalhava em um manicômio chamado Eduardo Ribeiro, que fica na cidade de Manaus. Hoje em dia eu não trabalho mais lá, pois as condições do estabelecimento eram horríveis e sem contar que era deplorável, tanto para os loucos quanto para os que trabalhavam lá. Bem, teve uma época que eu estava na miséria total. Eu não estava conseguindo achar nenhum emprego, nem sequer de pedreiro ou faxineiro em algum lugar. As minhas contas estavam atrasadas há dias e tinha 2 contas de luz para pagar e mais o aluguel atrasado. Eu cheguei a pedir dinheiro para os meus pais para poder comprar comida, pois eu poderia acabar morrendo de fome. Isso aconteceu por uns 3 meses. Foram 3 meses nessa situação, até que certa vez, enquanto eu estava indo procurar um emprego no centro da cidade, eu passei bem em frente à calçada do manicômio Eduardo Ribeiro. Lá na calçada tinha uma placa escrito: precisa-se de zelador faxineiro. Eu logo achei ali uma esperança para sair da condição que eu me encontrava. Então segui adiante e fui em direção ao estabelecimento. Chamei bem alto por alguém, até que uma mulher veio me atender. Devia ser alguma faxineira que estava fazendo o seu serviço ali perto do portão. Eu a perguntei se ainda haviam vagas para faxineiro sobrando. E ela me respondeu: olha, moço, isso é com o supervisor, fale com ele. Enfim, eu fui lá e conversei com ele. E ele não exigiu muita coisa.
então logo consegui um cargo para trabalhar naquele local. Mas muitas coisas me aguardavam lá dentro, e com certeza, essa tinha sido a pior decisão que eu havia tomado em toda a minha vida. Eu comecei a trabalhar logo no dia seguinte, e o meu horário de entrada era das 6 horas da tarde e a minha saída eram às 11h40 da noite. Bem, pelo menos eu não teria que ficar até altas horas da madrugada lá dentro, naquele lugar horrível. No dia seguinte, quando eu fui para o meu primeiro dia de trabalho, me deram o uniforme para serviço e as minhas funções eram varrer, passar pano nas salas onde se encontravam os pacientes, arrumar alguns objetos do tipo vasos de planta, organizar as vassouras, os rodos e panos, etc. Eu tinha que organizar ali e deixar tudo em seu devido lugar. Obviamente, eu tinha uma equipe que também me ajudava com os afazeres. Bom, a gente de vez em quando conversava durante o serviço, mas na maior parte do tempo ali dentro daquele inferno, só se podia ouvir os sons perturbadores daquelas pessoas loucas. Pareciam até que elas estavam sendo possuídas por alguns tipos de demônios ou entidades malignas. Ao mesmo tempo que eu sentia pena delas, eu também sentia medo e terror de alguma delas fugir ou tentar me atacar lá dentro. Certa vez, mais ou menos lá pelas 9 horas da noite, eu ouvi quando me chamaram e me pediram para limpar uma sujeira que estava no chão de um dos quartos clínicos. E segundo o que me relataram, foram entregar uma sopa de carne para um paciente de lá, e o mesmo começou a gritar e se contorcer por completo, chutando o prato de comida e derramando tudo no chão e melecando todo o quarto. Esse paciente era preso por uma camisa de força. Os seus braços e mãos eram fixados e presos a ele, e o motivo era que ele tentava perfurar os seus próprios olhos com seus dedos. Era bizarro, mas eu tinha que ir lá limpar. Era o quarto de número 12. Chegando na porta, eu vi um dos médicos que havia aplicado uma injeção para adormecer o indivíduo. Enquanto eu limpava, eu notei que não tinha nada de pontudo ali na sala, pois as quinas dos objetos eram emborrachadas justamente para ele não tentar bater sua cabeça nessas pontas e perfurar os seus olhos. E já quase terminando de limpar, foi quando um dos médicos me disse: "Ah, meu caro, esse aqui já está conosco há pelo menos uns 3 anos. A sua família o abandonou aqui conosco. Disseram que ele tentava furar os olhos da própria família e, com medo do pior acontecer, ele acabou vindo parar aqui." Terminando ele de falar, eu perguntei se alguma vez teve algum imprevisto aqui dentro e se alguma vez alguém já acabou se machucando. No momento ele ficou em silêncio e após alguns segundos ele acabou respondendo: "Olha, você deve estar com medo, não? Mas fique tranquilo, amigo. O único imprevisto que já aconteceu foi há 4 anos atrás, quando uma faxineira foi limpar um dos quartos e um dos pacientes que pensávamos estar dormindo se levantou da cama e atacou a mulher mordendo a sua orelha e assim infelizmente arrancando um pedaço. Meu Deus! No momento em que eu vi, eu logo imaginei aquela cena e cheguei a pensar comigo mesmo se aquilo talvez acontecesse comigo, eu saberia me defender. Já que eu estou sã da mente, terminei de limpar o quarto e saí dali pensando no que o médico havia me falado. Batendo quase umas 10 horas da noite, eu fui até a cantina pegar um café para beber. Me sentei em uma das mesas e logo após eu me sentar, veio um outro amigo faxineiro que se sentou na minha frente. Então batemos um papo de como era trabalhar ali. Ele me disse que já fazia quase 2 anos que ele trabalhava naquele local e nesse meio tempo ele me disse que viu de tudo. Foi quando ele começou a me contar algumas coisas que aconteceram ali. Olha, amigo, teve uma vez que eu fui até um dos quartos e encontrei alguns rabiscos de desenho no chão.
Alguns estavam com as letras todas deformadas. Não entendia nada do que estava escrito lá, mas o desenho em si era uma mão com pregos nas pontas dos dedos. Era bem bizarro. Teve também uma outra vez que eu fui nesse mesmo quarto. O paciente de lá não era doido, mas também não era são. Então ele estava lá pois ele achava que tinha um demônio que estava seguindo ele. Por isso ele desenhava essas coisas. Tinha alguns desenhos grudados na parede com fita adesiva, e a maioria deles era de um rosto com várias mãos no lugar da cabeça. Era bem assustador. Na verdade, era assustador demais. Então passamos um bom tempo conversando, até que deu a hora de ir para casa. Nós nos despedimos e foi cada um para o seu lar. No outro dia, eu tive muito trabalho para fazer. Tive que limpar a cantina, alguns móveis e banheiro. O banheiro era tenebroso, era sujo e quase sem luz. O ralo era cheio de cabelo e os vasos, só Jesus. Os vasos eram sujos e sempre estavam cheios de fezes. Enfim, limpei tudo com muito sacrifício. Mas mal sabia eu que naquela noite tudo mudaria. Enquanto eu limpava um dos quartos, eu percebi que haviam os mesmos desenhos na parede. Era o mesmo quarto do paciente no qual o meu colega havia me contado na noite passada. O paciente naquele momento estava dormindo. Então eu peguei alguns dos seus desenhos, que estavam jogados no chão e amassados. Eu os coloquei no bolso, fiz o meu serviço e ali deixei o local. As horas se passaram. Eu fui para casa ver os desenhos amassados daquele rapaz. Tomei um banho, descansei um pouco, jantei e, enfim, fui abrir os papéis. Ao abrir, vi que não se tratava de desenhos comuns. Eram desenhos demoníacos, desenhos macabros e doentios. Vou tentar descrever o melhor para vocês entenderem. O primeiro papel retratava um ser negro, alto, com braços finos e rabiscados. Ele estava segurando uma outra pessoa de ponta cabeça. A pessoa estava com o braço aberto, como se estivesse agonizando, e a outra mão do ser negro estava segurando uma estaca. Já o segundo papel estava desenhado uma boneca. Essa boneca estava com o estômago inchado, basicamente dizendo que ela estava grávida. A mesma estava segurando a barriga, porém o mais bizarro era que ela não possuía olho. Eram só 2 buracos escuros, e em seu rosto havia uma pinta que representava a boca. Pois o mais pesado e macabro foi o terceiro papel. Não era nenhum desenho, e sim um poema, com uma letra totalmente borrada, lembrando até de uma criança quando está aprendendo a escrever. E o poema dizia: 3 passos para trás, 2 para o lado no meio da escuridão. Ele te observa pela janela do seu quarto. O seu olho é maligno, seus dentes demoníacos. Em seguida, ele vai te deixar sem teus braços. Em seguida, ele vai te deixar sem teus braços. Confesso que eu fiquei com medo. E só por via das dúvidas, eu olhei para a minha janela, depois de eu ver essas coisas. Peguei um fósforo e queimei os papéis no dia seguinte. Por alguma sorte, um homem que tinha um comércio bem embaixo do apartamento no qual eu morava, perguntou se eu queria trabalhar como empilhador de caixa. Eu no mesmo momento aceitei, pois o clima daquele manicômio já estava acabando com a minha sanidade. Enfim, pedi as minhas contas dali onde eu trabalhava e consegui esse novo emprego. Foi a melhor decisão. Certamente, que se eu não tivesse pedido as contas daquele lugar infernal, eu acabaria virando mais um paciente dali. E é isso. Hoje eu vivo normal e de boa com a vida. Mas até hoje aquele poema macabro me assusta, e sempre me fazendo averiguar se tem alguma coisa na minha janela.
Olá, o meu nome é Bruna, tenho 25 anos de idade. Quero relatar uma experiência sobrenatural. Foi no ano passado, em 2022, no início de março, se eu não me falha a memória, onde presenças malignas passaram a me atacar. Nesse tempo, eu morava sozinha e durante os finais de semana, eu saía em rolês de boas, como shopping, mirante, praias e lanchar fora. Antes de relatar o ocorrido, eu quero citar que havia um menino que eu estava gostando. Não quero citar nomes, eu irei usar nomes fictícios. Bom, o Pedro eu conheci no hospital. Foi paixão à primeira vista. Desde o primeiro momento em que o vi, puxei assunto com ele. Pedi para seguir ele no Insta e ele me passou. E logo em seguida, ele passou a me seguir também. Ele trabalhava no hospital e nesse dia eu estava acompanhando meu irmão, pois tivemos que passar a noite no hospital. E nesse dia, o Pedro ficou o resto da madrugada conversando comigo. E ao amanhecer, terminando seu plantão, o Pedro se despediu e foi embora logo em seguida. Resumindo, marcamos um rolê. No dia do encontro, foi desastroso para mim, pois havia me dado uma crise de ansiedade. E ao chegar no rolê, o Pedro me recebeu e percebi que haviam mais jovens no local. A maioria deles estavam bem animados. E por eu estar com ansiedade bem no dia, eu não conseguia me soltar. Automaticamente, eu já estava com a minha cara bem fechada. Eu não conseguia me animar por nada, nem tomando algum gole de bebida. A maioria do tempo eu fiquei sentada, enquanto todos dançavam ao som da música alta, fazendo assim com que eu me sentisse completamente constrangida. O Pedro havia me deixado de lado. E todos perceberam. O primo do Pedro, o Lucas, me dava mais atenção do que o próprio Pedro. Tentei de todas as formas me animar, mas não teve jeito. Tudo o que eu queria mesmo era sair dali o mais rápido possível. O Pedro não estava nem aí para mim. E sim o Lucas, que tentava me animar. Ele parecia gente boa. E eu acabei fazendo amizade com ele naquele dia. Por fim, eu acabei chamando o Uber e fui para fora sem me despedir de ninguém. Enquanto eu aguardava a minha condução, o Lucas veio atrás de mim e perguntou o que eu fazia ali fora. Eu falei que estava aguardando o Uber chegar. Ele então ficou meio bravo comigo por eu não avisar ninguém que eu já estava indo embora. Em seguida, eu me despedi dele e parti. Ao chegar em casa, eu chorei horrores por tudo ter saído tão mal. Alguns dias depois, o Pedro me perguntou o que havia acontecido, do porquê que eu saí da festa sem avisar ninguém. Na hora eu dei uma desculpa e falei que eu havia passado muito mal. E tudo ficou certo. Já o Lucas, desde então, sempre interagia comigo. Sempre que eu postava algo nos meus stories, ele comentava. Foi onde ele me fez um convite de uma nova festinha no qual ele iria dar. Só que ele deixou bem claro: olha, o seu boy não vai. E eu, desbaratinando todo aquele contexto, estava dizendo que não ligava. Quando chegou no dia da festa, perguntei para o Lucas se eu poderia levar algum amigo. E ele disse que sim, pois só naquele dia e nos outros não, porque ele não costumava trazer estranhos para dentro da sua casa. E no dia da festa, eu fui e passamos a madrugada toda ferrando na bebida. E nesse dia, eu estava bem comigo mesma e foi muito legal. O Pedro, no qual eu gostava, não estava na festa, porém eu fiquei feliz por ter ido. Logo em seguida, após a festa e durante a noite, eu passei a ter paralisia do sono com frequência. Arrepios eram constantes. Eu passei a andar desanimada. Eu ia trabalhar com meu semblante desanimador.
Teve até um dia em que eu me deitei para dormir e uma força sobrenatural subiu em cima de mim, uma grande opressão, uma energia forte que me fazia ficar paralisada. Na hora eu clamei pelo sangue de Jesus, onde eu consegui acordar, e dia após dia durante a noite eu era perturbada. Assim que eu acordava, os meus braços ficavam doloridos de tanto que eu tentava me mover durante aquela paralisia. Nesse período, eu tinha uma amiga chamada Ana, no qual eu contava tudo para ela. Ela sempre me orientava dizendo que eu deveria ir à igreja, mas eu falava que não, pois eu não queria buscar Deus só porque eu estava precisando de ajuda. Eu trabalhava no turno da manhã e durante uma madrugada, por causa dos ataques, eu acabei passando a noite em claro sem dormir absolutamente nada e fui trabalhar morrendo de sono. Assim que eu cheguei em casa, logo após o meu expediente, eu fui me deitar e assim que eu fechei os meus olhos, uma força sobrenatural me dominou e, como se fosse uma visão, eu vi quando passou pela cozinha um vulto branco que vinha em direção ao meu quarto. No momento, eu pensei que fosse coisa da minha cabeça e quando eu percebi, eu vi que já estava em cima de mim. Essa força pressionou os meus braços com tanta violência sobre a cama que eu não conseguia me mover. Foi uma força horrível e, em pensamentos, eu fazia orações e clamava pelo sangue de Jesus. Quanto mais eu clamava por Jesus, mais a força ficava violenta em cima de mim. A entidade gritava. Depois de alguns minutos de terror, aquela energia saiu e eu pude acordar. Eu acordei com os meus braços doloridos e com uma dor de cabeça muito forte. Eu fiquei com medo de dormir novamente e enviei uma mensagem para o meu tio pedindo uma oração. E ele orou por mim, então eu pude dormir. Quando deu 2h50 da madrugada, eu acordei assustada e sentindo um medo predominante. Eu tinha certeza que aquela entidade havia chegado em minha casa e por isso eu não consegui dormir até a hora que eu tive que ir trabalhar. Eu fui trabalhar mal, desanimada. Eu só sentia vontade de chorar. Eu não conseguia produzir nada e uma tristeza me dominava. Eu estava tentando entender o porquê daquilo tudo. Dia após dia a situação só piorava. Pesadelos eram constantes. Em um dos pesadelos no qual eu tive, eu me vi em um lugar escuro. E nesse mesmo pesadelo, eu me encontrava paralisada. E sem contar que eu me vi em meu trabalho muito triste e desanimada, olhando para frente, onde aparecia a minha cozinha. Foi então que eu vi uma mulher de branco com o cabelo jogado para frente. Ela estava parada e me olhando, e quando eu a vi, eu me desmoronei de medo. Eu só orava em pensamento e clamava por Jesus incansavelmente, até que eu me despertei daquele pesadelo. Eu acordei cansada e sem energia, e com um peso danado sobre as minhas costas, e a tristeza me dominava. Eu sabia que eu precisava fazer alguma coisa. Eu tenho um colega que é pai de santo, e por curiosidade, eu queria saber o que ele achava sobre isso que estava acontecendo comigo. Então enviei uma mensagem para ele e expliquei tudo o que estava acontecendo. Então ele disse: olha, isso pode ser um espírito vampiro, ou é a casa que está assombrada, ou também pode ser uma entidade que está perturbando. Na hora eu descartei todas. Foi então que ele disse que precisava fazer uma limpeza espiritual em mim, e o valor seria de R$500. Bom, eu não quis me envolver com essas espiritualidades e deixei quieto. Mas com todas essas coisas que estavam acontecendo, eu sempre tentava chamar a atenção do Pedro. Ele só visualizava os meus stories, mas não falava nada. Já o primo dele, o Lucas, era o contrário. Ele que interagia e sempre me chamava para sair, só que eu sempre negava.
pois não era ele que eu queria, e sim o Pedro. A Ana era minha melhor amiga. Ela sabia de tudo sobre a minha vida, pois eu a contava. Ela ia para a igreja com frequência. Ela me fez então o convite de ir com ela na quarta-feira. Eu acabei aceitando e fomos. O culto estava bom e no finalzinho do culto, a irmã que estava pregando disse: Irmãos, aqui dentro desse templo tem uma pessoa que está sendo vítima de obra de macumba. A igreja estava em um total silêncio e a irmã continuou: Prestem atenção, irmãos. Eu vejo uma roda de amigos onde todos estão bebendo. E teve uma pessoa que te olhou e calculou mais ou menos o seu peso e a sua altura e pensou que você poderia ser o cavalo da pombagira. Essa pessoa pegou seu nome e foi até uma mãe de santo. Essa mãe de santo, por vez, disse que teria que fazer uma oferenda para a pombagira e que sairia bem caro, pois essa mesma pessoa disse que não teria dinheiro para realizar a oferenda. Então a mãe de santo propôs pegar uma taça com bebida e consagrar e oferecer à vítima. A irmã da igreja abriu a revelação. Resumindo, ela disse que Deus estava repreendendo essa obra de macumba. Após ouvir, eu senti que era para mim, pois batia com tudo o que estava acontecendo comigo e levantei a minha mão. Agradeci a Deus pelo livramento e a partir daquele dia os ataques cessaram. Depois de uns dias, durante uma madrugada, já eram mais ou menos umas 4 horas da manhã, do nada o primo do Pedro, no caso Lucas, havia me enviado uma mensagem me chamando para ir beber. Na hora, eu lembrei da revelação da irmã e eu disse que não podia, pois eu estava tomando antibiótico. Então ele disse: foda-se o antibiótico, vamos beber. E em seguida eu dizia que não, pois ele insistiu muito. Vamos, eu pago o Uber. Eu só dizia que eu não queria. Era muita coincidência. Depois de um tempo, eu apaguei o contato dele. Quero ressaltar que eu nunca tinha ido em nenhuma revoada antes. Quando eu fui pela primeira vez, foi quando Pedro me chamou, no qual eu acabei indo embora muito cedo. E a segunda vez foi quando Lucas me chamou. Finalizando, devemos tomar muito cuidado com quem chamamos de amigo, pois nunca se sabe o que se passa dentro do coração das pessoas. E ao ir em alguma festa, evite tomar no copo alheio. Pessoas que sofrem com ataques espirituais vê vultos e coisas a mais. Aconselho que procurem ajuda, procurem pessoas de Deus, pois Ele é poderoso para desfazer todas as ações do mal e assim nos dá um livramento. Esse foi o meu relato. Quero agradecer e voltarei para relatar mais experiências, pois essa é só uma de tantas. Obrigada.